Como todo vetor, ele possui suas características. A característica do U vetorial V é a direção, sentido, comprimento. Lembra-se, U vetorial V é ortogonal a U, é ortogonal a V. Então, se é ortogonal, ele está na reta perpendicular ao plano formado por U e V. E o sentido? Veja que se ele está nessa direção ortogonal, ele pode ser esse vetor, U vetorial V, ou pode ser esse, U vetorial V, para cima ou para baixo. Ou seja, eu tenho que definir o sentido desse vetor, produto vetorial. O sentido dele vai ser dado de modo que U vetorial V, que é uma base, porque esses três vetores não são coplanares. Estou supondo, claro, que U não é paralelo a V. Não são nulos, como está a figura esquematizada aqui. Esses três vetores formam uma base, então se é uma base, ela pode ser positiva ou negativa. Eu vou colocar o sentido de U vetorial V de modo que essa base seja positiva. Para isso, uma maneira de memorizar isso é a seguinte, através da regra da mão direita. O vetor U vai ser o vetor em azul, como eu desenhei no plano. O vetor U vai ser o vetor. O vetor V vai ser o vetor em verde. Eu vou pegar os 4 dedos da minha mão, colocar no U e vou tentar apontar para o V. Girando de U para V. Onde meu indicador apontar é o sentido do U vetorial V. Veja que nesse exemplo aqui, eu estou no exemplo, esse exemplo que eu fiz com as canetinhas é um exemplo o quê? Planificado. Veja que U vetorial V, coloco meus 4 dedos em U, o indicador aponta o sentido aqui. Veja que nesse meu plano, que está uma figura, eu vou colocar aqui, então de intuito que, quando eu colocar meus 4 dedos e tentar aqui, o vetorial V é esse vetorzinho aqui. E esse segundo vetor ele foi descartado.